Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa videoaula. Aqui nós estudaremos então a definição de função logarítmica e utilizaremos alguns exemplos para determinar elementos importantes de uma função logarítmica. Bom, nesse primeiro momento nós temos aqui a definição dado um número real a, onde ele é maior do que zero e diferente de 1. Nós chamamos função logarítmica de base a função f, que tem um domínio real positivo e contradomínio real, que é dada pela seguinte lei: f de x é igual a log de x na base a. Então aqui, para que seja uma função logarítmica, é preciso então que o logaritmando seja a nossa variável x, né, e que a base seja um número positivo e diferente de 1. Então, por exemplo, nós temos aqui f de x igual a logaritmo de x na base 3, né, onde a base é o número 3, né? A letra B, logaritmo de x, onde no caso aqui a base é 10. Letra C, logaritmo natural de x, ou seja, é o logaritmo de x na base e. E na alternativa D nós temos logaritmo de x na base 1/4. Todos esses exemplos aqui são situações em que representam uma função logarítmica de base a, onde as bases são sempre um valor positivo e diferente de 1. Neste exemplo aqui, nós temos o seguinte: dada a função f de x igual a logaritmo de x menos 1 na base 2, vamos determinar então, letra A, f de 2. Então vejam que ele está querendo que a gente determine aqui a imagem dessa função para quando meu x for 2. Então basicamente a gente substitui o x por este valor que foi dado aqui. Nós teremos então 2 menos 1 na base 2. Isso é igual a logaritmo de 1 na base 2, e como que a gente sabe, isso é igual a 0. Na alternativa B, nós temos logaritmo de 33 menos 1 na base 2. Isso é igual a logaritmo, então, de 32 na base 2. E isso é igual a 5, porque 2 elevado a 5 dá 32. Na alternativa C, nós temos que determinar, então, a imagem dessa função para quando x for igual a 1 sobre 2. Então, nós teremos log de 1 sobre 2 menos 1 na base 2. Agora, essa operação 1 meio menos 1, no caso, vocês vão fazer aí, né, vai dar menos 1 sobre 2 na base 2. Agora, observem que esse logaritmo aqui ele não existe, né, não tem solução para isso, pois, no caso aqui, o nosso logaritmando é negativo e ele tem que ser sempre positivo para que exista esse logaritmo. Logo, nesse caso aqui, não vai existir a imagem, né, para o x igual a 1 sobre 2 nesta função. Neste caso aqui, nós temos a alternativa D, onde a função é a mesma, logaritmo de x menos 1 na base 2, só que eu quero determinar a solução de f de x igual a 2, ou seja, no caso, eu tenho que encontrar a solução da equação, que é log de x menos 1 na base 2 igual a 2. Pois observem que esse f de x é justamente essa expressão aqui que eu estou substituindo, que foi dada na questão aqui, né? Então, neste caso, nós temos uma equação logarítmica para resolver. E aí, como toda equação logarítmica, a gente tem que definir primeiramente a condição de existência, né? Ou seja, nesse logaritmo aqui, a expressão x menos 1, que é o nosso logaritmando, tem que ser maior que zero. Né? Então, nós teremos que x é maior que 1, ou seja, eu só posso atribuir a x aqui um número que é maior do que 1. Por isso que lá na alternativa C, quando eu substituir o x por 1 sobre 2, que é 0,5 e que é menor do que 1, a gente não obteve uma solução. Né? Então, aqui agora, nós vamos resolver essa equação, assim como a gente já estudou na videoaula anterior. Vamos aplicar aqui, no caso, a definição de logaritmo, né? Já que logaritmo de x menos 1 na base 2 é igual a 2, isso implica que o x menos 1 é o resultado de 2, que é essa base, elevado a esse expoente. Né? Então, nós temos isso daqui. Em seguida, nós temos então que x menos 1 é igual a 4, e que x é igual a 4 mais 1, o que implica então que x é igual a 5. Veja que esse x igual a 5 atende à condição de existência, que é x maior que 1. Então, a solução disso aqui
é que x seja igual a 5. O que esse valor significa para nós? É que se eu substituir esse 5 na nossa função aqui, o resultado vai ser igual a 2. Neste exemplo, nós temos determine o domínio da função f definida por f de x igual ao logaritmo de 3 menos x na base x menos 1. Bom, aqui a gente tem que impor então as restrições ao logaritmando e à base, pois é nessas expressões aqui da nossa função que aparecem a variável x. Dependendo do valor de x que você atribuir, pode ser que o logaritmando fique negativo, ou que a base fique negativa ou igual a 1, e isso a gente tem que então desprezar nesse momento. Então aqui para definir esse domínio, nós vamos observar o seguinte, a mesma coisa que determinar a condição de existência dessa função. Então a expressão 3 menos x tem que ser maior que zero, pois ela é o logaritmando, ela tem que ser sempre positiva. O x menos 1, que é a nossa base, ela tem que ser maior que zero, e também ela tem que ser diferente de 1. Então, o que acontece aqui? Nós vamos resolver cada uma dessas inequações e juntá-las ao final depois. Bom, 3 menos x maior que zero, isso implica então que menos x é maior que menos 3. Multiplicamos isso aqui por menos 1, então tanto x quanto o sinal da desigualdade tem que inverter, ficando então x menor que 3. Aqui, vamos isolar só apenas o x, vamos obter x maior que 1. Nesse caso aqui, vamos isolar o x, vai ficar x diferente de 1 mais 1, ou seja, x tem que ser diferente de 2. Então vamos juntar essas três inequações para determinar uma interseção entre elas três, né? Nessas três primeiras eu vou representar cada uma dessas inequações e na última a interseção das três. Então aqui eu tenho 3, vai ficar aberto, né, já que aqui é apenas menor do que 3. Vou colocar o 1 aqui, também vai ser aberto, já que é maior que 1. E nessa última aqui, vou colocar o 2 nessa posição, aberto porque que é diferente de 2, então ele não é incluído. X menor que 3, então vai tomar toda essa parte aqui da nossa reta, que vem lá do menos infinito até o 3, e ele 3 é aberto. X maior do que 1 começa no 1, sendo aberto, e vai para o mais infinito. Aqui, x diferente de 2, então, é todo número que é diferente de 2, ou seja, essa parte antes do 2 e depois o 2 também. Agora, observando a interseção desses três intervalos, nós teremos, então, um intervalo que vai do 1 até o 3, mas cuidado, como o 2 não pode fazer parte, então, nós vamos ter todo esse intervalo do 1 até o 3, excluindo também o número 2. Como que a gente vai fazer para representar, então, esse domínio da função? Bom, o domínio vai ser justamente a união desses dois intervalos aqui, ou seja, do intervalo que vai do 1 até o 2, ambos têm que ser abertos, já que eles não fazem parte. União, né, já que eu estou falando união de intervalos, com o intervalo que começa no 2 e vai até o 3, que também tem que ser aberto. Então, eu só posso atribuir a x aqui os valores que estão dentro desses intervalos aqui. Eu não posso pegar um número que está antes do 1, depois do 3, e nem posso atribuir o x igual a 2, porque aí vou ter algum problema nessa minha função que não vai permitir determinar a imagem para um valor de x. Então essa é a solução desse problema. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos aqui para discutir nessa nossa videoaula. Fica então agora esses exercícios para vocês praticarem o conteúdo que foi aqui discutido. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.